Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Isto é Ixé. Hoje temos como convidada uma pessoa muito importante e muito especial para nós e estou a falar da doutora Lígia Pacheco, que é Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penafiel. Portanto, hoje vamos estar à conversa sobre violência contra as crianças. Antes de mais, doutora Lígia, obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui disponível para esta entrevista. Obrigada eu e à doutora Vera e a todo o seu grupo de discentes, os futuros profissionais, pelo projeto, e é uma honra estar aqui. É verdade. Hoje vamos estar aqui à conversa sobre um assunto atual e muito importante, que é a violência contra as crianças. Mas antes de mais gostaria de lhe perguntar à doutora Lígia, qual é que sente que é a sua maior missão aqui nesta instituição, que é a CPCJ? A nossa missão é proteger e promover os direitos de todas as crianças e jovens, sem dúvida. E a sua missão enquanto profissional, quando aceitou este convite para desempenhar estas funções? Aí confesso que custou um bocadinho e foi uma decisão que me coube a mim, não é? E aceitei o desafio. No início senti a falta dos alunos, a minha paixão, e tirei o curso com dedicação e amor, porque eu gosto da minha profissão, e também fui vendo que não estava desligada dos meninos, não é? E estamos aqui é para cuidar de todos os do nosso concelho. E está a correr bem, graças a Deus. Que bom. Quais são os principais casos ou tipos de casos que chegam à CPCJ aqui em Penafiel? A nossa sinalização com maior número é a violência doméstica. Isto também se deve porque também houve mudança na lei e é tudo obrigatório comunicar. Portanto, a GNR, se receber uma queixa que vá lá ao pai, a mãe ou alguém, tem que nos comunicar, mesmo que a criança assista ou não tenha ligação nenhuma de visionar, mas têm que nos comunicar. E por isso também se deve, se calhar, ao grande número de sinalizações que nos cheguem é de violência doméstica. E de que forma que a violência doméstica afeta as crianças? Mesmo, como dizia, naqueles casos em que elas não presenciam? Nós tentamos sempre, de acordo com... Porque nós trabalhamos com entidades, não é? São protocolos, nós trabalhamos com... E tentamos sempre ajudar, porque há crianças que assistem. Há crianças que têm noção que o pai ou a mãe, ou avô, avó, tia, não é? Padece dessa violência, não é? E assistem. Mas nesses casos tentamos com psicólogos, com uma equipa, médicos, tentamos ajudar e encaminhar os próprios pais e fazer ver que a criança não pode estar numa situação dessas. Tem corrido bem, não é? Tem corrido. E os principais traumas, se podemos chamar assim? Nas crianças? Dessa situação de violência doméstica? É assim... Perpetuar aquele comportamento? Nós depois perdemos, nós acompanhamos durante um tempo. Isto tínhamos, se calhar, fazer aqui uma ligação aos nossos procedimentos, não é? Porque nós, quando recebemos uma sinalização, em linhas gerais, não é? A sinalização é feita e fica em avaliação diagnóstica meio ano. Isto em linhas gerais, porque há situações, casos e casos, não é? Fica em avaliação diagnóstica meio ano. Depois, se virmos que aqui a situação ainda se confirma, ainda há perigo para a criança ou para o jovem, colocamos uma medida, aplicamos uma medida, uma aplicação de medida de proteção e promoção. E aí conseguimos ter essa medida ativa durante mais, vamos dizer, mais meio ano, ainda continuamos a acompanhar mais meio ano, ou seja, podemos acompanhar mais 18 meses.
Depois arquivamos, ou então se há ali mais perigo, comunicamos ao tribunal, e depois perdemos assim um bocadinho o fio nesses casos que a gente acompanha, não é? E relativamente ou diretamente à violência contra crianças, o que é que mais acontece, ou o que mais se assiste de sinalização? Felizmente, na nossa comissão, maus tratos mesmo, felizmente, posso dizer que eu até sou que acompanho, poderemos ter uma sinalização, felizmente. Uma sinalização no ano? De maus tratos, sim. E pronto, também não vou aqui especificar essa situação, não é? Mas nem se enquadra mesmo nos maus tratos. Ok. Mas há outro tipo de violência contra as crianças que é considerada como sinalização, por exemplo, falta de nutrição ou... Isso, nas sinalizações todas, a técnica que acompanha, a técnica gestora, tem sempre cuidado, porque nós fazemos visitas domiciliárias, temos um acompanhamento de proximidade com as famílias que temos ao nosso cargo. E se detectarmos alguma coisa, não falha. Claro. Não falha. E a nível do país, como é que está Portugal? Tem alguma indicação? Vamos ter agora o encontro nacional da Comissão, que vai ser na próxima semana. Vamos ter dados fresquinhos. Muito bem. Voltaremos a falar nessa altura. Muito bem. A violência contra as crianças pode ter várias formas, não é? Como falávamos. Quem é que pode fazer estas sinalizações? Pais, professores? Ou seja, a CPCJ atua só a nível familiar? Qualquer indivíduo, qualquer cidadã portuguesa ou não, pode fazer uma sinalização. As sinalizações podem ser anónimas, podem ser no site da própria Comissão Nacional, podem ser dirigidas à nossa Comissão, pode ser um telefonema e pode ser anónimo, que a pessoa geralmente nunca quer revelar a identidade, quer sempre o anonimato. Pode ser as escolas, saúde, várias entidades. Um modelo conforme nos chega, como eu disse, telefone, pode ser diretamente, ir à comissão, mas qualquer pessoa pode fazer, vizinhos, avós, pais, a própria criança ou jovem pode fazer. Ok. No que se refere à escola, às vezes tem saído alguns casos na imprensa de reclamações ou de sinalizações, às vezes, de professores e até a indicação que surge nessas notícias, não sei, deixo aqui à discussão, não é? Não sei se serão reais ou não, de que às vezes há falta de cuidado da família e muitas vezes são as próprias famílias a fazer sinalizações de alguns professores contra as crianças. Isto acontece? Têm surgido estes casos? As sinalizações que temos da parte da escola, que nos chegam, são acerca de absentismo ou abandono escolar. Quando a criança ou o jovem está mesmo a não ir à escola, ou quando está em absentismo, está a faltar, e aí às vezes os pais também não têm forma, e também depois quando chega lá a sinalização, os próprios pais pedem ajuda, porque não conseguem colocar o filho ou a filha nesse caminho, porque a nossa lei assim obriga. O jovem tem que estar na escola até ao 12º ano ou até aos 18 anos, não é? E depois chega ali a uma idade que é difícil, eles já têm o projeto de ir trabalhar e é muito difícil. Estamos a falar ali no 11º ano, 10º ano, cai uma taxa de absentismo escolar mais elevada. E aí há uma intervenção? Tentamos ver que a lei assim, porque tem que continuar na escola, ou então, se não está feliz naquela área que escolheu, optar por outra, não é? Relativamente ao que falávamos sobre a escola, há sinalizações por parte de pais em relação às escolas ou professores? As sinalizações que a gente recebe geralmente é da escola para nós, professores, os diretores que nos encaminham a sinalização. Pais a fazer a sinalização dos próprios filhos é muito difícil. E relativamente à comunidade, sente que a comunidade tem ajudado a CPCJ, a colaboração com as escolas, como falávamos, com as autarquias e outras instituições tem funcionado?
A comunidade tem funcionado muito bem. As entidades, porque a escola tem que ser um parceiro para nós recolhermos informação da criança ou do jovem. A saúde, outro parceiro. O ISCE tem sido um parceiro também espetacular, porque mesmo a promover no mês, e falo, por exemplo, o mês que passou agora, o mês de abril, o mês da prevenção dos maus tratos na infância, o ISCE tem sempre uma atividade e que nos convida e que muito felicitamos por isso, porque também é uma forma de promover e de fazer ver à comunidade. Quais são assim os principais pontos que é importante que a comunidade conheça e esteja atenta? E a CPCJ tem esse interesse em divulgar e em mostrar à comunidade determinados valores, talvez, princípios, condutas? Mas quando fala de estar atenta de alguma criança? Não, em geral, quando falava de prevenção, quais são essas áreas e o que especificamente é que procura promover no âmbito, por exemplo, no mês de abril? No mês de abril temos sempre umas atividades também. Este ano, por opção, não fizemos o seminário, mas quase todos os anos fazemos um seminário em que também temos a colaboração do ISCE, e posso referir que o do ano passado o trabalho também foi feito aqui em colaboração, teve um impacto muito, muito bom, mesmo nos nossos convidados que adoraram o vosso trabalho. Desde já, novamente, o meu obrigada. E tem sido assim atividades de... Este ano fizemos também, pedimos às escolas que nos ajudasse a fazer uns trabalhos, uns textos, para depois aqui também com o ISCE fazermos um e-book. Uhum. Também estamos a aguardar. Uhum. E que valores é que pretende a CPCJ promover junto à comunidade? Boa pergunta. Os valores são tantos, não é? Mas eu nem vou dizer um valor, mas se calhar a comunidade, se estiver mais atenta, acho que já estava tudo dito. Ou seja, alertar para o facto de todas as pessoas estarem atentas Todas quando podem. acontecem alguns casos. Sim, de... todos temos que contar com todos. E é importante a atenção do vizinho, do pai, da mãe, do avô, da avó, é importante. Quais seriam esses sinais? Os sinais, muitas não dão os sinais. Se calhar na escola, vamos dizer assim, não é? A escola, se calhar, se vir ali o rendimento, a criança se conhece, vai dar ali um sinal, se calhar na parte da alegria dela, vai ali mostrar ali. Mas pronto, temos de estar muito atentos. Uhum. Sente que a nível social a violência está muito enraizada? Eu não falo só na nossa região, podemos falar também do nosso país? Se calhar com o nosso índice de números que a gente tem de sinalização de violência doméstica, acho que está aí a resposta, não é? Porque são números que estão a subir todos os dias. E é assustador. Então, neste momento, na instituição que representa, o que mais preocupa, o âmbito ou a área, seria mesmo a violência doméstica? Tudo preocupa, a sinalização, só que o que temos mais neste momento é a violência doméstica. E assusta não só a nós, mesmo a quem recebe as queixas, a parte da GNR, o próprio, falo muitas vezes com o próprio comandante, que é assim, é mesmo assustador. Uhum. E não queremos entrar em pormenores, obviamente, mas os casos reportados são mais violência verbal, violência física? Tem noção dos indicadores? Há violência psicológica, há física. Há tudo. Uhum. E em relação a esses casos de violência doméstica, sugeria que as mulheres, neste caso, é mais contra mulheres, imagino? Sim. A maioria dos casos? A maioria dos casos continua a prevalecer contra a mulher. E há apoios para as mulheres?
há os mecanismos que temos que acionar, que é o caso de uma casa-abrigo, mas aí lá está, obriga sempre a mãe e os filhos a sair do meio do conforto, que se calhar não há muito conforto, não é? Passando por, mas quero eu fazer entender que saem da casa, não é? E vão para um sítio que não é? Que não pode haver pistas onde ela está, como é lógico, senão o agressor ou a agressora vão saber onde é que está. Uhum. E concorda com... Mas a maior parte das vítimas não aceita a casa-abrigo. Quer continuar, pode acabar a relação por haver um afastamento, um divórcio, não é? E é o que é. Se não dá, não é? As pessoas têm que fazer ver o que é melhor e seguir, porque a vida continua. As marcas ficam lá sempre. Muito bem. E relativamente à questão emocional, neste caso das mães e das crianças, o que é que nos poderia contar sobre essa questão? Parte emocional, quando fala das marcas que perduram, que ficam. E eu vou até, se calhar, só dar um exemplo, enquanto eu ainda não pertencia à comissão. Como docente, onde lecionava, uma vez entraram lá na escola, a GNR, e naquele dia levaram as crianças. As marcas não são só, claro, quem as passa, a mãe, os filhos, sem dúvida, mas toda a comunidade, eu acho que fica sempre um bocadinho nessas crianças, fica. Porque eu lembro-me que isso mexeu muito comigo, mexeu muito com os meninos que assistiram, ficaram em pânico. E não foi nessa situação nada grave, não é? Foi a polícia a buscar as crianças? Foi porque foi para uma casa-abrigo, foi para afastar o agressor, portanto não foi para retirar nenhuma criança aos pais, não, foi para levar para uma casa para afastar. E mexe, toca. E acontecem muitos casos em que as crianças são retiradas aos pais? Aí já estamos a falar sem ser de violência doméstica. Assim, presente, isso é possível, mas porque mesmo às vezes quando a gente explica os princípios e os nossos objetivos, tudo numa entrevista inicial, eu costumo colocar essa questão aos jovens, o que é a CPCJ? E a maior parte responde que é o que tira as crianças aos pais. Sim. E pronto, depois tentamos explicar, desfazer esse mito, não é? Porque não é nada. Agora, claro que há casos em que se a criança está num perigo, temos que aplicar uma medida e retirá-la de imediato. Ir para uma instituição. Mas é possível. Mas também se conta pelos dedos, felizmente. Durante um ano? Só tivemos agora mesmo assim recente um caso que foi para uma instituição, mas também foi a opção do próprio jovem mas também dói. Também dói? Dói à família, não é? Porque há uma separação. Deixam de conviver, não é? Mas às vezes os próprios pais também não têm forma condições de ajudar o filho ou a filha. E às vezes também é um pedido de ajuda. Também acontece. Também acontece. Muito bem. Antes então de nos despedirmos, quisemos saber o que é que as pessoas na rua pensam sobre este assunto, a violência contra as crianças. Vejam este pequeno vídeo. Violência contra as crianças, sabes o que significa? Violência contra as crianças, para mim, significa violência física, psicológica e sexual. Física é bater nelas, psicológico é traumatizá-las, humilhá-las, e sexual é, por exemplo, forçar a despê-las ou tocar nelas sem permissão e ameaçar tipo fotos muito privadas, digamos assim. E pronto, é isso.
Posso dizer que não tenho a certeza absoluta, mas acredito que acho que tenho uma ideia do que é que seja isso, porque tenho uns acontecimentos já próprios na minha infância de que acredito que isso seja considerado violência doméstica, então acho que sim. Para mim, a violência contra as crianças é privá-las de elas serem felizes, coisas muito básicas, tipo prendê-las dentro de casa sem levá-las brincar, elas fazerem qualquer asneira por pura ignorância e ralhar com elas ou colocá-las de castigo e sem lhes explicar o motivo. Falar com as crianças, falar palavras de incentivo ao amor, a serem amigas dos animais, privá-las das coisas mais comuns que no fundo as vão fazer felizes e deixar com que elas cresçam felizes na sua criancice, digamos assim. Conheces algum caso? Sim, poderias descrevê-lo? Conheço um caso, sim, que é um caso, um bocado triste, que uma pessoa que eu conheço, digamos assim, tinha uma babysitter que ela aceitou o trabalho de tomar conta dela, e o trabalho dela era praticamente meter a criança no canto, sem ela fazer barulho, que ela estava numa sala vazia. A criança, se fizesse barulho, qualquer coisa, ela ia lá e bater nessa criança. No mínimo barulho que fazia, porque uma sala é vazia, fazia muito eco, o mínimo barulho que ela fazia, a pessoa que estava a tomar conta dela ia lá e batia sempre. Forçava a dormir, mesmo não ser na hora do sono dela. Ele, se fizesse barulho enquanto dormia, também chegava lá a bater com o colher de pau. E pronto, é triste. Já conheci um caso em que aconteceu, não fisicamente, mas o caso era mais parte de psicologia mesmo, onde os pais tinham uma forma de tratar a criança muito agressiva, onde que aquilo era, eu considerava aquilo quase uma violência, porque a criança cada vez mais estava pior e não estava fisicamente, mas mentalmente sim. Assim, de momento, não me estou a lembrar de qualquer caso, nem tenho conhecimento de nenhum caso, mas sim, se eu conhecesse, sem dúvida alguma que o faria. O que significa para ti respeitar as crianças? Respeitar as crianças é ouvir as crianças, mesmo se elas não tiverem razão, ouvi-las na mesma, porque são pessoas, continuam a ser pessoas, têm o direito e a liberdade. Eles têm a liberdade para crescer, brincar e fazer o que eles quiser, entre aspas, é no limite dela que eles podem, não é? Respeitar as crianças é entender que elas até uma certa idade são basicamente um ser irracional, onde que tudo é uma experiência nova e é a primeira vez que elas estão neste mundo a viver, que elas vão fazer coisas que por nós adultos se calhar olhamos e ficamos, não faças isso, que isso é mau e tal, mas ela não sabe, então ela meio que tem que fazer esse erro e entender que aquilo tem certas consequências, como por exemplo ir a correr e tropeçar, onde se aleija e percebe que se calhar tem que correr com mais cuidado para não acontecer isso. Para mim, respeitar as crianças é respeitar os homens e mulheres do futuro, porque uma criança que cresça com uma boa base de amor, carinho, respeito, é o fundamental para termos os homens do futuro maravilhosos. E assim terminamos mais um programa. Agradecemos a vossa presença, agradeço à doutora Lígia as informações e esta partilha que estamos convencidos que pode ser útil para a nossa comunidade, e até uma próxima. Contamos com a doutora Lígia com outros temas aqui neste programa, em breve. Muito obrigada, é uma honra e contem sempre comigo, estarei cá. Grata a todos por nos assistirem e até ao próximo programa.